Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet, eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite para você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro, 7h02 da manhã. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat. Já estamos aí com algumas milhares de pessoas acompanhando nas redes sociais. Estamos ao vivo em todas as redes sociais. Aliás, voltamos a transmitir lá no famigerado Twitter, ô Gabriel? Voltamos? Verdade, né, Moreira? É? Será que estamos lá? Será? Tá bom. Lá, Para quem voltou para aquela pocilga, bom dia também. Então, também, né? Tá bom, tudo bem. Fica por aí também se quiser, né? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas estamos ao vivo de novo no Twitter, já que o nosso Xandão liberou, né? Liberou o Twitter. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram e também nos nossos canais lá no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore e também no canal do ICL Notícias. Se você está chegando por aí, deixa seu like, ative o sininho, assine os nossos canais, mas principalmente se você puder, por gentileza, compartilhe este programa, joga aí nas suas redes sociais, clique no botão compartilhar, mande nos seus grupos de zap, mande nos seus grupos de e-mail também. Se você quiser assistir a este programa pela televisão, estamos ao vivo na TV Quirimurê, lá na Bahia, em Salvador, na Bahia, e também em Porto Alegre, na Pop TV, em São Paulo, na TVT. Se você quiser ouvir este programa no rádio, muito bom dia para quem nos acompanha pelo rádio em São Paulo. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio, você pode sintonizar o Dial. O que é o Dial, Gabriel? Não sabe. Jovem não sabe o que é o Dial. Jovem não sabe o que é o Dial. As frequências do rádio. Você pode procurar aí, sintonize no seu rádio, em algum momento você cairá aqui neste programa pela Rádio Cantareira, pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. É muito bom ter a companhia de todos vocês por aí. Olha só, gente, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, a gente vai fazer um mega evento com o nosso querido Felipe Neto. Se você quiser fazer a sua inscrição, o link é o despertacl.com.br. A gente vai contar aqui ao vivo, exclusivo, gratuito, online, para o mundo todo, a história não contada de um dos maiores youtubers do mundo, que é o Felipe Neto, nosso parceiro, aliás, aqui agora do ICL, tá colado com a gente aqui. Faremos também nesse evento o lançamento do livro do Felipe Neto, já teve o pré-lançamento, teve o primeiro lançamento, a gente vai fazer agora uma segunda onda de lançamento, um dos livros mais vendidos do Brasil, já também um dos livros mais vendidos em Portugal, contando, né, pegando o Felipe Neto como um personagem da história. É um livro autobiográfico escrito pelo Felipe Neto, que pega ele próprio como personagem da história para contar o contexto da história do Brasil dos últimos anos, uma técnica narrativa, aliás, muito usada, né, pela ficção, pela historiografia, pelo jornalismo, pelos livros de reportagem. O Felipe Neto pegou essa técnica e é uma técnica muito interessante. O livro, aliás, muito bem resenhado, né? Eu imaginava que você sabe, o povinho da literatura às vezes tem ranço, né? Eu achei que ia ser mais detonado e não, muita gente aí que é da literatura, que faz resenha, que lê, que conhece, que entende, que estuda, falando que o livro de fato é muito bom e conta um panorama muito interessante da história do Brasil dos últimos anos, passando aí por impeachment, Lava Jato, pandemia, Bolsonaro, extrema-direita, ataques de ódio na internet. A gente vai fazer tudo isso, Felipe Neto vai estar com a gente no estúdio. O evento acontece quando, Gabriel? No próximo dia? Quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 17, às 8 horas da noite. Então, marca na sua agenda para não perder. Esses eventos acontecem, depois eventualmente teremos reprise ou não, não sabemos, mas o dia é quinta-feira, na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, ao vivo,
exclusivo, online, você pode acompanhar de qualquer lugar, do seu celular, do seu computador, de qualquer lugar do mundo. Vai ser às 8 horas, horário de Brasília, então você pode se adequar ao seu fuso horário. Muita gente que acompanha o Desperta aqui está em outros países pelo mundo. Faça uma adequação ao seu fuso horário e faça a sua inscrição para poder receber o link no seu e-mail. É gratuito, é só entrar em despertaicl.com.br. Faça isso agora, não deixe para depois. Depois vocês esquecem e vem encher o meu saquinho, né, Gabriel? Vai ter reprise, não vai ter reprise, não sei se vai ter reprise, eu não mando nessas coisas. Eu tô avisando para vocês que é quinta-feira, é o dia do evento. Depois, eventualmente, todos esses webinários que a gente faz ficam lá na plataforma do ICL para os nossos assinantes, né? Para a nossa comunidade, para a galera que assina o ICL. Mas esse agora é de graça para todo mundo. Mas para isso você precisa acessar despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. É só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho e tá resolvido. Beleza? Vai para lá, faça isso agora, não esqueça, porque depois vocês acabam abrindo uma aba colateral aí, deixa do lado aí, e aí a coisa não acontece, depois tem o evento, depois vem aqui, ai, não deu para ver, não consegui, me esqueci, não fiz a inscrição. Faça a inscrição para poder ser avisado por e-mail, a gente manda lá tudo bonitinho, organizadinho, você não precisa nem marcar na agenda, a gente vai mandar com antecedência, vai entrar no link e vai estar tudo certo. Vai ser, tenho certeza, vai ser um evento de absurdo sucesso, como aliás tem sido todos os que a gente tem feito aqui. O último com o Gessé, o lançamento do livro do Gessé, foi um negócio espetacular, né? O lançamento do mais novo livro do Gessé, O Pobre de Direita, das dezenas de milhares de pessoas que assistiram ao evento, esse do Felipe Neto, obviamente, não será diferente, tá bom? despertaicl.com.br é o link para você fazer a sua inscrição. Vamos lá para o iclnoticias.com.br, mais de 10 estados estão sob alerta de perigo de chuva e tempestades. 13 estados e o DF sob alerta para tempestades de chuvas intensas até as 10 horas dessa quinta-feira. Região Sul e Mato Grosso do Sul receberam alerta laranja, que indica tempestade perigosa. O acumulado de chuva deve variar entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora e há possibilidade de queda de granizo. O aviso vale para o sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, noroeste do Rio Grande do Sul e parte do Mato Grosso do Sul. Há baixo risco de corte de energia, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. Em alguns locais, portanto, o risco é baixo, mas em alguns locais pode acontecer queda de energia, queda de árvore e alagamentos. Então, fiquem de olho, prestem atenção na previsão do tempo da sua cidade, como eu venho falando aqui. A previsão do tempo deixou de saber se você vai para a praia ou vai não sei o quê, né? Hoje em dia é no limite para salvar a sua vida. Então prestem atenção nisso, sempre que possível a gente traz aqui a previsão do tempo atualizada. Aliás, eu quero fazer uma parceria com algum instituto de meteorologia aí pra gente ter uma coisa só do Desperta aqui de manhã, né? Por 7 horas da manhã, um horário bacana que as pessoas querem saber também a previsão do tempo, então a gente vai tentar costurar alguma coisa aí para ter uma coisa bem específica aqui e fazer essa previsão focada nos eventos meteorológicos extremos, que é uma coisa que não tem na imprensa brasileira e a gente vai ter aqui, né? Vamos focar mais nisso em vez de focar naquela bobajada como a gente viu nesse ano, inclusive no meio do verão, fazendo 40 graus e a televisão, Gabriel, falando que ia fazer 40 graus e ia dar praia no Rio de Janeiro. A pessoa tá vivendo em Nárnia, né? Tá em Nárnia, né? Assim, não atualizou o software ainda. Gente, tem que fazer o update do software aí, viu? Do softwarezinho da previsão do tempo. Não é mais isso. Não tem mais nada a ver com isso. Claro que eventualmente a pessoa vai ver para saber se vai dar praia ou não, mas no geral a coisa caminha para um outro lado, né? É o lado da emergência climática mesmo. Chuva volumosa no sul com possibilidade de transtornos, aqui publicado pelo Climatempo. Nos próximos dias, a chuva seguirá intensa no sul do Brasil, impulsionada por uma combinação de sistemas meteorológicos. A atuação de uma baixa pressão no Paraguai, juntamente com um cavado, uma área alongada de baixa pressão, tem causado chuvas frequentes e volumosas nas últimas horas. Com a passagem de uma frente fria nesta quarta-feira, quarta e quinta, portanto, e outra prevista para sexta-feira, a instabilidade continuará mantendo as precipitações intensas de chuvas significativos, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, atenção aí, pessoas que vivem principalmente em cidades como Erechim, Lagoa Bonita do Sul, São Borja, Passo Fundo também, são cidades que a Defesa Civil está alertando aí que pode ter perigo de chuva intensa e alagamento. Se você mora em áreas de risco, atenção. Essas são as cidades que podem ser as mais atingidas e as suas adjacências no estado, entre ontem, na verdade, que já começou, né, não para de chover, na verdade hoje de manhã parou, né, Gabriel? Ontem choveu o dia inteiro, eu tomei umas 18 chuvas ontem, mais ou menos.
Porque eu não uso guarda-chuva, porque eu tenho a tese que guarda-chuva molha mais do que não usar guarda-chuva. Você acha que isso faz algum sentido, Gabriel, científico? Nenhum, né? Nenhum. Tá bom, tudo bem, tudo certo. Mas diferentemente de não tomar vacina, se eu não usar guarda-chuva é problema só meu, né, Gabriel? Isso é o uso verdadeiro da sua liberdade para negar a ciência, né? Eu nego cientificamente que o guarda-chuva protege contra a chuva, porque eu não gosto de guarda-chuva, mas isso é um problema meu. Quem vai tomar chuva na cabeça sou eu, né? Não vou passar doença para ninguém, não vai incomodar ninguém. Ao contrário do idiota que não quer tomar vacina. Vocês entenderam a diferença? Tem uma diferença fundamental, né? Ai, ai. Eu tava demorando falando que quem usa guarda-chuva fica autista. Quem usa guarda-chuva é maluco. Eu odeio guarda-chuva. Sério, odeio guarda-chuva. Não sei porquê, eu tenho uma bronca com guarda-chuva. Guarda-chuva é uma péssima invenção. Guarda-chuva dá a sensação que não vai molhar, cara, mas molha igual, né? Molha igual. É um saco. E aí tem que ficar carregando aquela porcaria, e molha tudo que é lugar, e molha o carro, e molha os lugares que você entra, e você esquece o guarda-chuva, e eles vão pro mundo dos guarda-chuva que ninguém sabe onde fica também, né? Aí você fica maluco porque perdeu e tem que comprar outro. É um inferno. Eu não gosto. Quem inventou o guarda-chuva, me desculpa, parabéns, mas não gosto do guarda-chuva. Tarcísio veta projeto que incluía educação climática no programa da rede de ensino em São Paulo. Aqui o moderado, né? Aqui a direita moderada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vetou de forma integral, nesta terça-feira, um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que estabelecia a inclusão da educação climática no programa da rede pública de ensino de São Paulo. A justificativa para o veto, de autoria do deputado estadual Guilherme Cortez, do PSOL, é de que 2 programas de gestão estadual possuiriam objetivos semelhantes aos do projeto de lei, o programa Escola Mais Segura e o programa Alfabetização Ambiental. O programa Escola Mais Segura, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Civil, trata, entre outros assuntos, dos riscos da mudança climática, desastres hidrometeorológicos e adaptação baseados em ecossistemas, argumenta o governador. Instituído no governo João Dória em 2019, o Escola Mais Segura tem como objetivo principal reforçar a segurança em unidades de ensino estaduais por meio da Polícia Militar, empregando policiais de folga e adquirindo novas viaturas para o programa Ronda Escolar. E também trata da temática da violência no ambiente escolar. Não sei o que isso tem a ver com a emergência climática, viu, Tarcísio? Mas tudo bem, se o senhor está dizendo, né? O senhor que é um moderado, a gente vai acreditar aqui. A última notícia que relaciona o programa com a questão ambiental é de 2022, quando a Secretaria Estadual de Educação deu um curso de formação para professores sobre prevenção de acidentes e preservação socioambiental. Não se tratava, portanto, do ensino direto aos alunos da temática ambiental por meio da inclusão no currículo escolar. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É um programa de segurança nas escolas que teve um módulo para treinamento de professores 2 anos atrás. O projeto que foi aprovado na Assembleia é para ensinar os alunos sobre a emergência climática. Viu, governador? O senhor não quis aprovar porque era um projeto do PSOL, né? No meio da eleição. Não ia dar, né? Porque aí eventualmente iam poder usar na campanha, falando que quem está preocupado com isso em São Paulo é o Guilherme Boulos. A gente entendeu, tá, Tarcísio? A gente entendeu. Tudo bem. Tá tudo certo. Só o senhor não tira a gente pra maluco, né, o Gabriel? Que a gente acorda às 5h30 da manhã aqui e a gente fica meio esperto de manhã já, né? Quanto ao programa da alfabetização ambiental, reporta aqui a revista Fórum, o Tarcísio afirma que é semelhante porque entre os objetivos está a promoção e desenvolvimento de temáticas socioambientais no ensino público. O PL aprovado pela Assembleia Paulista tem como justificativa não somente a necessidade de trabalhar a temática em torno do clima na sala de aula, como também a urgência em capacitar professores da educação nessa área, garantindo um processo de ensino e aprendizagem em diálogo e consonância com os temas mais relevantes. Ou seja, era para treinar os professores para que os professores administrassem aulas para os alunos sobre a emergência climática. É muito diferente você colocar isso no currículo ou deixar como módulos perdidos em alguns outros projetos, que são projetos que, ademais, se você troca o governador, o cara pode simplesmente acabar com o projeto. É uma decisão de uma canetada. Foi instituído pelo Dória, o outro lá pode acabar, pode tirar dinheiro do projeto, um ano pode não ter, no outro ano pode ter, pode ser tocado meio que de qualquer jeito. É diferente de colocar no currículo, tá? Então não é a mesma coisa. O Tarcísio vetou isso aí porque era um projeto que foi aprovado pela Assembleia lá de São Paulo de um parlamentar do PSOL, né? E a gente está no meio da eleição.
Então a população que se dane, no fim das contas. Esse é o recado, né? Ai, ai. Daniel Silveira vai para a colônia agrícola no projeto Replantando a Vida. O ex-deputado Daniel Silveira, condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF, foi transferido na terça-feira do presídio de Bangu 8 para a colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos, em Magé, no Rio de Janeiro. No local, Silveira poderá trabalhar no projeto Replantando Vida, que cultiva mudas de árvores nativas da Mata Atlântica para projetos de reflorestamento. Silveira, no entanto, aguarda a decisão da Justiça e pode ficar de fora do programa. Acharam uma serventia pro Daniel Silveira plantar árvore, né? Muita gente mandou o Silveira, vai plantar batata, vai plantar bananeira. Bom, ele foi, gente. Foi. Quem mandou? Viu, Daniel? Ó, cuida direito das mudinhas aí, tá? Nada de dar tapa na cara das mudinhas, de ameaçar, de não sei o quê. Se liga aí, hein? Vai na manha. Pega com carinho, vamos plantar bonitinho aí, quem sabe a gente tem uma pessoa reformada, né? Aliás, a cadeia serve para isso, né, Gabriel? Para reformar o ser humano, é a minha crença, pelo menos, né? Ao contrário do Daniel Silveira, olha, se a gente fosse pegar a crença do Daniel Silveira, o Daniel Silveira é bandido bom, bandido morto. A partir do momento que você foi condenado e está numa cadeia, na visão dele, você é um bandido. Sorte a sua, Daniel Silveira, que ainda a gente tem um Estado que garante a mínima possibilidade, às vezes, do cidadão se recuperar na cadeia, né? Porque se fosse na historinha do bandido bom, bandido morto, o senhor não estaria plantando árvore hoje, né? Pelo contrário. Né, o Gabriel? Eu não vou nem falar o negócio que eu ia falar aqui, porque vai pegar mal. Bandido bom é bandido plantando árvore. Bandido bom é bandido reflorestando a Mata Atlântica, né? Vamos instituir esse bordão aí, hein? Prender uma madeireira e fazer plantar árvore. É isso aí. Prazo para aposta, ó, isso aqui é importante, gente, presta atenção, ó. Vocês lembram que na semana retrasada foram derrubados vários sites de apostas aí, né? Centenas, até milhares de sites de apostas pelo Brasil. Alguns ficaram em pé, que apresentaram a documentação lá, aquela coisa toda. Eu avisei aqui, hein? Eu avisei. Isso aí ia dar problema porque foi feito, eu acho que foi feito de modo assodado, porque não informou direito as pessoas, tem muita gente que tem dinheiro nesses sites. Esses sites têm várias limitações de saque, isso não foi observado. A política às vezes também não faz nada e às vezes faz demais até, né? Foi lá, vamos lá então, cancela tudo. Não se preocuparam com isso, os sites têm de apostas, essas bets aí, tem limitação de saque, ou seja, você só pode sacar se atingir tantos reais. Aí vai tentar sacar, não, mas tanto desse aqui é parte do bônus que a gente deu pra você, então o bônus não conta. Entendeu? Os caras fazem de tudo pra você ir deixando seu dinheiro lá. Quanto mais você deixa o seu dinheiro lá, e maior a dificuldade de sacar, maior a chance que você tem de apostar e perder, né? E quanto mais você deixa o seu dinheiro parado lá também, mais eles usam esse dinheiro para outras coisas, né? Legais e, quiçá, ilegais também, né? No mínimo para aplicar e ganhar um jurinho em cima do seu dinheiro. Ó, hoje, quinta-feira, é o último dia para sacar o dinheiro dessas bets irregulares, hein? Então, se você colocou dinheiro em bet irregular, que foi declarada irregular aí uns dias atrás, hoje é o último dia. Depois, sabe-se lá o que vai acontecer com esse dinheiro. Sabe-se lá. O governo diz que cerca de 600 páginas que não têm autorização para operar no Brasil serão derrubadas a partir de amanhã. Então, vai ser derrubado. Agora, o que o governo vai fazer com esse dinheiro? Parará, deixa eu ver se tem... Caso deverá ser retirado, beleza, retirado, beleza. E se a pessoa não puder, esqueceu, não conseguiu, né? E se a Bet está dificultando o saque, impedindo o saque, fazendo de conta que está tendo problemas técnicos, tudo isso. Você lembra do negócio da Bitcoin, né, cara? É a mesma coisa, né? Os caras das Bitcoin eram os reis de fazer isso. Depois que o bolo tá gigantesco lá, todo mundo vai sacar, os caras começam, não, a gente tá em manutenção, não, estamos mudando o aplicativo, não, amanhã vai estar liberado e nunca mais. Boa parte dos golpes de Bitcoin que aconteceu foi isso aí, né? Você começa bloqueando o saque. A Bet não vai ser diferente nesse caso aqui. Os caras vão bloquear saque. Eu quero saber o que o governo vai fazer, né?
Parará, 180 empresas. Para sacar o dinheiro, o apostador deve fazer o login no aplicativo. Claro, nesse caso, deverá clicar na área de saque, óbvio. Em seguida, é necessário confirmar o valor, óbvio, né? E informar a conta bancária, evidente. O usuário terá a opção para receber o dinheiro via Pix ou TED. Caso o apostador peça a retirada e não receba o dinheiro, deve acionar o suporte do aplicativo. Gente, isso não vai funcionar, meu. Não vai. Vocês estão lidando com um monte de site pirata, um monte de bandido, de falsário. Atenção, senhor falsário, o senhor poderia devolver o meu dinheiro? Será que vai funcionar, Gabriel? Se o saldo não for depositado, a primeira opção é registrar queixa em órgão de defesa do consumidor, como o Procon. Ó, eu acho que mandaram mal isso aí, tá? Mandaram mal. O que deveria ter sido feito? Congelar as contas das empresas. Primeira coisa, congela a conta. Se você vai declarar uma empresa de aposta, nesse caso, ilegal no país, é porque ela já tem problemas. Ela não apresentou documentação, ela é esquisita, não tem representante legal, aquela coisa toda, não é? Você não vai declarar um negócio ilegal, tanto é que várias foram, entre aspas, legalizadas enquanto a gente não organiza a bagunça geral. A primeira coisa que deveria ter sido feita era congelar as contas, porque era óbvio que os caras iam bloquear o dinheiro e é óbvio que isso vai acontecer, é evidente que vai acontecer. Semana que vem a gente vai estar lendo notícia aqui, Gabriel, sobre isso, se não amanhã. E olha que eu sou bom de prever notícia, porque não é porque eu sou uma pessoa esperta não, é porque é óbvio. É porque é evidente que vai acontecer. Amanhã vai ter notícia sobre isso. Segunda, terça-feira, tá? Consumidores relatam dificuldade de acesso a dinheiro parado em bets ilegais. Pode anotar a manchete aí, pode publicar a manchete desse jeito aí. É só fazer a matéria. Vai lá no Reclame Aqui agora, vai achar 200 mil reclamações. Deviam ter congelado as contas dessas empresas, né? Feito o arresto lá das contas e feito o gerenciamento dos depósitos para as pessoas. Isso não aconteceu e muita gente vai sair no prejuízo. E aí volta depois a raiva contra o governo, né? Porque as pessoas vão falar, pô, foi lá, cancelou o negócio, agora perdi lá R$200 que estava preso lá. E aí? Vai reclamar com o Procon. Vai reclamar com o Procon. O Procon vai para onde, ô Gabriel? Vai lá para Curaçao cobrar a empresa? Para Malta? E o dinheiro que ficar dentro da Bet, o governo vai conseguir resgatar a Bet? É isso que eu tô falando, Gabriel. Devia ter bloqueado antes. Vai resgatar onde, Gabriel? Em Malta? Em Curaçao? O dinheiro vai ficar pra Bet, óbvio. Ai, ai. A política no Brasil funciona por espasmo, né? Aparece um negócio, vamos fazer. E aí às vezes faz de qualquer jeito, né? IBGE vai medir o impacto das bets nos gastos dos brasileiros. Pesquisa também medirá o uso do tempo dos brasileiros com jogos online. Limitação do porte de armas e restrição à venda de álcool reduzem homicídios. Especialistas levantaram 65 avaliações de programas implementados na América Latina e no Caribe para saber o que funciona ou não na redução da violência letal. O que funciona para deixar o cidadão mais seguro? Liberar a arminha, pegar a criança no colo e fazer arminha com a mão? Não, isso é coisa de otário. Né? Isso é coisa de picareta, isso é coisa de quem lucra com a indústria das armas, que era o caso da família B e dos seus asseclas todos, que foi o que fizeram no Brasil. O que é que reduz e o que é que protege a população no geral? Segundo o levantamento de 65 programas da América Latina e do Caribe todo, você limitar porte de arma, óbvio, menos armas, menos chance de alguém matar alguém. Não parece evidente? Parece meio óbvio, né? É bastante óbvio, aliás. É tão óbvio que as pessoas lutam contra o óbvio, porque a pessoa não se contenta que o negócio é tão óbvio. E restrição à venda de álcool, como acontece em vários países, né? Vários países, a gente fala tanto em liberdade no Brasil, né? As pessoas que não conhecem outros países, vários países da Europa, nos Estados Unidos tem várias limitações à venda de álcool. Tem lugar específico para comprar álcool, tem vários lugares que não pode expor as bebidas, tem que chegar sabendo que você vai comprar. Com cigarro a mesma coisa, tem alguns países, por exemplo, na Noruega, mas vários outros, né? Você não tem exposição de tabaco, tá tudo em umas gavetas fechadas. As carteiras são todas iguais, né? As embalagens são todas iguais, todas iguais. É tudo meio cinza, assim, com um negocinho douradinho, assim, só com um nome em cima. Então tem várias restrições.
você não pode beber em determinados lugares, não pode comprar álcool depois de determinados horários. Tem várias limitações. Você faz isso no Brasil, é a ditadura da toga. Ai, a ditadura da toga. Bom mesmo é na Europa, veja só. Aí você vai lá, você não pode comprar um negócio em lugar nenhum. Ah, não, mas aqui é civilizado. Ah, mas no Brasil não funciona assim. O Brasil sempre é diferente quando é para aplicar algum tipo de lei, né? É impressionante. Não, no Brasil não dá certo. Não dá certo. Mas lá os caras fazem assim, viu? Desse jeito assim. Mas no Brasil isso aí não ia funcionar. Mas lá no, sei lá, no Uruguai liberaram a maconha. Mas no Brasil, não, no Brasil nunca dá. No Brasil sempre tem que ser as piores escolhas, né? É um país único no mundo. Essa mania de achar que a gente é único no mundo, não é, gente. Nos outros países é tudo igual, tudo a mesma coisa, tá? Não tem muita diferença, não, das coisas. A diferença é as decisões políticas que a gente toma aqui. Se tomar uma decisão política dessa no Brasil, meu Deus do céu, é a ditadura da toga. Vai sair o cantor Leonardo do Bueiro, o Gustavo Lima, que não pode mais tomar a cervejinha na fazenda lá do trabalho escravo do Leonardo, né? Não pode mais. Olha a restrição, olha o Alexandre de Moraes. Aí vão para a Europa fazer show, todo mundo na linha, né? Compra o álcool no lugar certinho, no determinado horário não pode, vários lugares não pode beber na rua, respeita e ainda volta falando bem, né? Lá sim que é organizado. Tenta implementar no Brasil para ver se eles não saem tudo do bueiro e encher o nosso saco. Na hora. Bom, Malafaia e Bolsonaro já estão mais que amigos friends. É assim o bordão? Eu sempre me sinto, eu sempre me sinto meio ridículo. Mais que amigos friends. O Malafaia aí, né, espanou uma rodinha para um lado aí, né? O Malafaia, o Jair, né? Porque o Bolsonaro, porque é frouxo, porque não é confiável, porque não sei o quê. Tava brabo o Malafaia. Tava brabo, não conseguiu eleger os brother dele lá, né? Virou para-choque do Bolsonaro contra o STF. Sabe que pode se incomodar no futuro com o Xandão, porque falou tudo o que quis, por enquanto não aconteceu nada. Mas olha, se a gente conhece a atuação do ministro Alexandre de Moraes, Malafaia, o teu nome tá costurado na boca do sapo, meu filho. Não pensa que o Xandão vai esquecer. O Xandão acho que é uma pessoa que não esquece. Não parece que ele é uma pessoa que esquece. Parece que ele é uma pessoa que guarda, né? Então o Malafaia se arriscando aí pelo Bolsonaro, pelo Bolsonaro não, por ele, né? Por ele próprio. E espanou uma rodinha aí, o cara que mais atacou o Marçal, apanhou até não poder mais. Aí espanou uma rodinha aí para falar mal do Bolsonaro para Mônica Bergamo, a gente repercutiu aqui também. Mas já mais que amigos, friends, né? Já voltou tudo ao normal, já fez as pazes com o Bolsonaro, o Bolsonaro já tá rindo das pessoas que votaram no Marçal, aquela coisa toda, né? O Malafaia disse na quinta-feira ter feito as pazes com o Jair Bolsonaro, menos de 40 horas depois de chamar o ex-presidente de covarde e omisso por causa do seu papel nas eleições municipais. O líder da igreja lá do Malafaia, né, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou que conversou com o Bolsonaro ontem e hoje por zap. Por zap, é para fazer as pazes também, né? Às vezes é melhor não falar, você manda um zap lá, é tudo certo. Diz que o Bolsonaro estava indignado pela fala dele, Malafaia, e que o entende por isso, né? Ele, claro, com muito direito, senão ele não era um ser humano, disse o Malafaia. Malafaia chegou a questionar que porcaria de líder é esse, né? A entrevista para Mônica Bergamo. No fim, o autodenominado coach, ele ficou em terceiro lugar e tal. Cara, eu odeio essas voltas que a Folha dá. Isso aqui é matéria da Folha. A Folha tá contando uma história, Gabriel. A Folha tem déficit de atenção, sabe? Tá contando uma história. Daí eles vão lá, daí eles falam do Marçal. Dá notícia, gente. Não faz a pessoa perder tempo. Depois reclama que ninguém lê jornal, cara. Mas nem eu consigo ler esse negócio, gente. O pastor vem sendo criticado. Eu quero saber do perdão aqui, da coisa, da conversa. Pronto, aqui, ó, lá embaixo a conversa. Pra que botar lá embaixo? Nós temos horário aqui, Gabriel, 7h30 já. Se eu ficar lendo tudo isso aqui, o dia acaba. O Malafaia contou que disse o seguinte pro Bolsonaro: amigo é aquele que fala que tem mau hálito. Alguém duvida que o Bolsonaro tem bafo? Claro que não precisa entregar assim também, né, Malafaia? O cara faz as pazes com o amigo falando que o amigo tem bafo, Gabriel. Hein? Não, a gente fez as pazes, eu sou amigo dele, eu falo que ele tem bafo. Tem que escovar o dente. Eu falei aquilo que já tinha falado antes.
Mas você sabe que não tem nenhum maior defensor seu Bolsonaro do que eu, disse o Malafaia. Reforçou ainda que ele morde a sopra quando fala do ex-presidente na entrevista, que provocou um terremoto na base bolsonarista. A entrevista tem elogios a você, que um erro teu não mancha a tua história, que você tem gasolina, muita gasolina para queimar, que eu continuo te apoiando, que você é um fenômeno, que você é o líder da direita, disse ele. Eu e o Bolsonaro, pode o pau cantar, a gente fala e se acerta. Então, mais que friends, amigos de novo, era óbvio que ia acontecer isso. E vida que segue, né? Avança na Câmara pacote que limita poderes de ministros do STF. As propostas foram enviadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora terminou a eleição, o Arthur Lira vai usar os últimos meses aí para chantagear o STF, tentar fazer algum tipo de vingança contra os ministros da corte, porque é o foco dele de fato. Arthur Lira, que não sabe se vai conseguir eleger o seu sucessor, está tentando desesperadamente passar esses projetos, porque isso é parte da barganha de votos para eleger o seu sucessor. Assim como Davi Alcolumbre anda pelos corredores, para lá e para cá, né, prometendo que vai sim discutir, pautar impeachment de ministro do Supremo se virar presidente do Senado, ou seja, fazendo promessa em troca de voto para virar presidente do Senado, o Arthur Lira está fazendo a mesma coisa, quer eleger uma pessoa que fique na cadeira sob o seu comando, à lá Eduardo Cunha, que é a sua escola, e para isso vai jogar com a pauta que é mais cara do centrão, da direita, da extrema-direita hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. O país não tem nenhum problema para resolver, né, Gabriel? Eles vão passar de agora até dezembro debatendo o STF. Não tem nenhum problema. Não tem a alfabetização, não tem problema de comida, emergência climática, nada, reconstrução do Rio Grande do Sul, nada. A gente vai gastar dinheiro com esse bando de vagabundo, que é o que são, né, comandados pelo Arthur Lira, para ficar fazendo briga com o STF. Briga para tensionar o ambiente político, para jogar as pessoas contra o Supremo, para botar gasolina no fogo da extrema-direita, né? Tudo de bom para o país isso. Para o país é ótimo, a gente não vê a hora. A gente está precisando disso, na verdade. Está muito calmo tudo por aqui, né, Arthur Lira? Então vamos lá, vamos alimentar essa porcaria toda em nome do seu projeto de poder. Que é só para isso que o senhor está fazendo isso. Olha aqui, ó, a Folha trouxe matéria sobre isso hoje. Ministros do STF veem ilegalidades em pacote patrocinado pelo Centrão e por bolsonaristas, que é o pacote de limitar as ações do STF, da Câmara poder vetar, derrubar decisões do STF. É uma série de coisas, tá? Que vai até, que perpassa todas as questões da anistia para os golpistas, né? Aliás, muita gente na imprensa falou bobagem, né? Ah, vocês estão fazendo alarmismo porque a anistia que querem passar é só para não sei quem. Vocês viram o projeto de anistia que tá passando? Tá passando? Não sei se vai passar não, mas tá indo. É para anistiar a gente que participou da tentativa de golpe de Estado, que vai pegar desde o cara que tentou explodir o caminhão lá em Brasília, tá? Pelas datas que eles estão querendo passar o projeto. Pelas datas. Vai anistiar desde o cara que está preso por tentar explodir um caminhão de combustível no segundo mais movimentado aeroporto do país na noite do Natal. Vai botar na rua esse cara que está preso hoje, réu confesso. Até, Gabriel, veja que beleza, o dia em que o projeto for aprovado. Ou seja, vai pegar todo mundo. Sim, inclusive o Bolsonaro. Sim, muita gente andou falando bobagem na imprensa. Não pega o Bolsonaro, vocês têm que ter mais responsabilidade, então você pega e vai lá ler o projeto. Vai lá e leia o projeto. É anistia geral para todo mundo. Quem foi para Brasília, quem não foi para Brasília, quem se escondeu nos Estados Unidos e quem estava lá no Mato Grosso sentado em cima de saco de milho e de soja financiando ônibus. Todo mundo. Essa briga pode vir a público desse jeito e possivelmente vai. Eu já vou antecipar um negócio aqui, tá? Não vai acontecer. O da anistia, não sei. O da anistia, realmente não sei. Agora, esses de Câmara poder derrubar a decisão do STF, eu já vou antecipar aqui. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Podem até aprovar. Vai cair no STF. Vai ser declarado inconstitucional. Não vai acontecer. E sabe o que é pior?
Eles sabem que não vai acontecer. Eles estão fazendo isso para tensionar o ambiente político. Só isso. Pode aprovar. Aprova o que quiser. Não vai acontecer. O STF vai derrubar. Não tenho dúvida disso. Podem me cobrar. Isso aqui eu tô dando certeza para vocês. Não vai acontecer. Qualquer projeto desse tipo vai cair no STF e o STF vai falar não. Ponto. Quem dá a palavra final, não só no Brasil, a Corte de Cassazione na Itália é a mesma coisa, a Corte Constitucional da França é igual, nos Estados Unidos é a mesma coisa, é a Suprema Corte. É para isso que ela existe. Ela é a palavra final nesses termos. Ela é a Corte Constitucional, ela é o órgão decisor final. Ela, o Supremo. Não existe nada acima do Supremo. Que se debata se o Supremo é bom, se é ruim, se a escolha de ministro é isso, se os ministros são bons, se é ruim, se é nada, debata-se. Não existe a Câmara derrubar a decisão do Supremo. Não existe e não vai existir. E eles sabem que não vai existir. Isso aqui é mais uma tentativa de jogar lama no debate público, patrocinado pelo Arthur Lira, que está olhando apenas para o próprio futuro político e dane-se o país. Dane-se o país. Alcolumbre domina a política no Amapá com dinheiro de emendas secretas. O União Brasil, partido senador, elegeu prefeitos em 90% das cidades em que lançou candidatos no Amapá. Matéria aqui publicada hoje pela Juliana Dalpiva, lá no slnoticias.com.br. A gente já deu aqui ontem um levantamento da Folha, anteontem um levantamento do Globo, mostrando que o grande cabo eleitoral das eleições desse ano são as emendas PIX, né? Como, aliás, eu já havia antecipado aqui durante a cobertura das eleições. Eu falei várias vezes, quem acompanha o programa vai lembrar de um índice construído pelo jornalista Cláudio Weber Abramo, já falecido. Ele tinha uma ONG chamada Contas Abertas e ele fez um cálculo uns anos atrás, já uns bons anos atrás, obviamente o cálculo já está defasado, mas provando matematicamente que o voto no Brasil tem um preço. Tem um preço. Então, se você quer se eleger vereador em Criciúma, tem um preço o voto. Vereador em Criciúma custa, se você gastar R$2,35 por voto, tô chutando aqui, tá? Você se elege. É só pegar o quociente eleitoral, quantos votos precisa, quanto custa cada voto. Então o cara chega lá, você compra a eleição. Compra. Quem tem dinheiro se elege. Não à toa, veja a demografia da Câmara. A maior parte das pessoas que estão lá são pessoas de classe média alta para cima. Os que não são exceção. Ou são ricos, ou muito ricos, muito milionários, ou representante desses. Não representa o povo brasileiro a fotografia da Câmara e do Senado hoje. Muito longe disso, aliás. Muito longe disso. Para começar, que já tem mais homem do que mulher. E o Brasil tem mais mulheres do que homens. Então já começa aí. Já não representa nem no corte de gênero. E aí, se a gente for granular para outras coisas, passa longe. Por quê? Porque a eleição no Brasil você compra. Qual que é a diferença agora? Agora a gente tem compra institucionalizada, com emenda. Levantamento do Globo, levantamento da Folha, levantamento que a Juliana Dalpiva fez agora. Todo mundo que está se debruçando sobre os dados está mostrando quem pegou as emendas PIX, emenda boleto, emenda cartão, emenda não sei o quê, e orçamento secreto, e orçamento meio secreto, e orçamento mais ou menos secreto, e orçamento não sei o quê. Elegeu. No nível assim de 90% para cima. Como eu falei essa semana, isso é tudo menos democracia. Tudo menos democracia. Isso não é expressão democrática. Eleição desse jeito não é expressão democrática. Você poder ir lá votar numa eleição é um dos sinais da saúde da democracia. Agora, isso, do jeito que está sendo feito agora, é jogo de cartas marcadas. Quem já está eleito, quem tem parceria com um deputado, com um senador, esse cara que tem as emendas na mão, que tem dinheiro para colocar direto no caixa da prefeitura, sem projeto, sem avaliação técnica, sem licitação,
sem saber como a prefeitura vai gastar. Era assim até o Flávio Dino tomar a decisão no mês passado, gente. Agora tem algumas limitações, algumas. Mas até o mês passado, que foi o dinheiro que influenciou nas eleições, o deputado mandava um pix para a prefeitura, direto, sem saber o que ia ser feito com o dinheiro. Sem nenhuma avaliação, o que a prefeitura precisa. Temos que ver aqui melhorar a saúde da prefeitura, então a gente vai falar com o Ministério da Saúde para pegar os dados da cidade, qual é o número de atendimentos que tem, se tem defasagem de médicos, de especialistas, se o problema está na fila de exames ou na fila ou se não tem uma emergência, ou se a cidade precisa de uma ambulância que não tem. A gente vai avaliar com os dados do SUS, o que é uma cidade que tem pessoas mais velhas ou mais jovens, então tem que prestar atenção mais em certos tipos de doenças que acometem pessoas mais velhas ou pessoas mais jovens. É uma cidade que tem muita violência urbana, então tem muito ferimento por arma de fogo, tem muito acidente de trânsito, precisa de uma emergência, não precisa... Tudo isso de dado está disponível. Você consegue fazer a avaliação e com a avaliação você cria os projetos e com os projetos você faz licitações e com as licitações você coloca ali o TCU, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, você coloca um monte de órgãos de controle com todos os gatilhos de dinheiro empenhado, gasto, pago, não sei o que, acompanhamento de obra. É um saco fazer licitação no Brasil e mesmo assim dá problema. Quem fala da corrupção, não sei o quê, a corrupção acontece no Brasil dentro de todo esse mecanismo. Apesar dele, inclusive. Apesar dele. A emenda PIX, ela tira tudo isso. E o deputado manda o dinheiro direto para a prefeitura. E a prefeitura faz o quê? Faz eleição. Faz eleição. Faz a maquiagem ali, pinta o meio-fio, corta a grama, entendeu? Distribui uma grana. Dá um jeito de achar um jeito de distribuir uma grana. E aí a gente viu os levantamentos do Globo, da Folha e agora do ICL Notícias. É no nível de 90% para cima de pessoas que se elegeram direto com esse dinheiro. Isso é uma eleição comprada. Comprada. Sobre essa fraude eleitoral você não vê Bolsonaro falando, né? A fraude deles é a suposta fraude da urna. Né? Uma coisa etérea, que é mais fácil de enganar otário, né? Agora, vamos falar dessa fraude aqui. Isso aqui sim é uma fraude na democracia. Isso é uma fraude na democracia. Espero que não continue assim. O Flávio Dino é um cara que está se debruçando sobre isso lá no STF, né? Vamos ver se vai andar. Vamos lá para o site matinaljornalismo.com.br. Com 12 integrantes, esquerda atinge novo patamar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Uma boa notícia aqui, né? Ao passar de 10 para 12 o número de assentos ocupados na Câmara Municipal de Porto Alegre, o bloco de vereadores de esquerda ganha mais relevância na casa. Com mais de 1/3 das cadeiras do Legislativo, os vereadores que hoje estão na oposição não precisariam de apoio de integrantes da base para protocolarem e aprovarem CPIs e em um eventual segundo mandato do Sebastião Melo. Ou seja, a esquerda em Porto Alegre, mesmo que o Melo ganhe, consegue quórum para andar sem precisar negociar necessariamente com a situação do Melo lá, né? Que vai estar posta lá. Então consegue, por exemplo, fazer requerimento para CPI, aprovar CPI, só com os votos dos parlamentares da esquerda. Porto Alegre tem a maior abstenção entre as capitais brasileiras, isso aqui é um desafio também e talvez uma oportunidade para a Maria do Rosário na eleição, né? Tentar convencer as pessoas que não votaram no primeiro turno a irem para as urnas. E a Juliana Brizola, que chegou em terceiro na eleição para Porto Alegre, lembrando que o Melo não levou no primeiro turno, se eu não me engano, por 0,23%. Foi ali. A Maria do Rosário chegou em segundo, a Juliana Brizola chegou em terceiro, com uma votação não desprezível. Indica a tendência de apoio à Maria do Rosário. A Juliana Brizola no segundo turno disse a Juliana Brizola, as pessoas esperam um posicionamento. Terceira colocada, com quase 20% dos votos válidos, ex-deputada pontua que tem diferenças com o PT, mas entende que o partido não pode optar pela neutralidade. Vamos lá para... Acho que isso aqui eu vou pular, eu quero falar de outra coisa aqui. Aqui, ó, isso aqui eu deixei de ontem,
O governo estuda criar um imposto mínimo para milionários no Brasil. Ideia é usar tributo para bancar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, né? O Lula prometeu aí, quando foi eleito, que até o final do mandato dele vai ter isenção do imposto de renda no Brasil para quem ganha até 5 mil reais por mês. Uma isenção histórica, alta, né? Nunca teve isso. Para isso, o Ministério da Fazenda estuda a criação de um imposto mínimo para pessoas físicas para garantir uma tributação efetiva da renda dos milionários no Brasil. O debate sobre o tema está sendo feito de forma reservada na equipe do ministro Fernando Haddad, com uma eventual contrapartida para bancar o aumento da faixa de isenção, né, de até 5 mil reais por mês. Ou seja, se você ganhar até 5 mil reais por mês no Brasil, você não vai pagar imposto de renda. Essa é a promessa do governo até o final do mandato. Vamos ver se vai chegar. Se não chegar, a gente vai vir aqui encher o saco. Mesmo. Essa a gente vai. Mesmo, né? A correção da tabela é uma promessa de campanha do Lula. O valor atual da isenção é R$ 2.824, então é quase dobrar a isenção. O imposto mínimo sobre as pessoas físicas milionárias teria uma alíquota a ser definida entre 12% ou 15% da renda. A sistemática de cobrança seria da seguinte forma: compara-se o valor da aplicação do imposto mínimo sobre a renda total da pessoa, como ganhos de aplicações financeiras, salários, lucros, dividendos, com o que ela efetivamente pagou pelo sistema atual. Se o resultado for menor, o contribuinte deverá complementar a diferença no ajuste do IRPF. Então, a ideia é você compensar, você liberar a galera que ganha até 5 mil por mês de pagar imposto de renda, não vai pagar, vai ser isento. Depois dos 5 mil começa a entrar nas faixas, né? A faixa, se eu não me engano, começa em 12, alguma coisa assim, e vai até 27,5, a depender da sua renda. E para você não ter essa perda de arrecadação, você cobrar de quem ganha mais. Essa é a ideia. Aí a pessoa olha e fala, nossa, entre 12% e 15% para milionários, né? Vai morar na Dinamarca para ver quanto você vai pagar. Vai morar na França. Vai morar na Itália para ver quanto você vai pagar. Nos Estados Unidos, para ver. É muito mais, tá? É muito mais. Não é pouco mais, não. É muito mais. Vai para Noruega para ver quanto é que você vai pagar se você é milionário, se você tem grana mesmo. O imposto é altíssimo. O Brasil é um paraíso de gente que ganha dinheiro. Paraíso. Quem reclama ou não conhece, ou conhece muito bem e reclama para fazer de conta que não sabe do que está falando. O Brasil é paraíso de milionário. De bilionário nem fala. Fora que os caras, quanto mais dinheiro você tem, mais mecanismos você tem para esconder o seu dinheiro, né? Fora isso. Passa para cá, passa para lá, e o trust, e o fundo, e o não sei o quê, e o fundo de imóveis, e o holding, e vai indo, vai misturando. Atenção, coisa importante, viu, Gabriel? Você que tem o Jeep Renegade, o Corolla Cross, tá? Eu vou dar uma notícia triste aqui, já dei essa notícia várias vezes, aliás. Você não é milionário, tá bom? Você não é milionário. Você quer fazer parecer e tal, né? Mas eu tenho uma outra notícia triste para você. As pessoas que têm dinheiro mesmo, no Brasil, elas sabem que você não tem. Sei que é duro ouvir isso. Porque às vezes a pessoa, né, Gabriel, ela se cerca de coisas porque ela quer dar aquela enganada, né? Então ela tem lá um carrão que é parecido com o carrão do cara que tem grana mesmo. Mas o cara que tem grana mesmo, e ele tem um carrão parecido com o seu, ele tem assim porque ele quer, entendeu? Porque ele comprou ali, foi lá e fez o Pix. E amanhã, se ele quiser, vai ter outro, e tanto faz. E às vezes a pessoa que tem muita grana mesmo, ela opta até por ter um carro meio parecido com os outros, assim, para não ficar dando muita bandeira. Acontece com muita frequência, inclusive. O cara até tem um carrão lá, ou quando ele viaja para a Itália, ele vai lá, Gabriel, fazer a Costa Amalfitana de Ferrari. Daí ele aluga uma Ferrari, entendeu? Coisa que você não faz, porque você não tem dinheiro. Então, para além de você se convencer que você não é rico, né? A pessoa que tem dinheiro mesmo sabe que você não tem. Não adianta você tentar, entendeu? A pessoa não cai. Não adianta aparecer lá com um carro parecido com a dela. Mas a pessoa sabe que você tá, para pagar aquilo ali, você tá pedalando, filho. Né? Se ficar 3 meses sem trabalho, vai rodar Uber. Quem tem grana sabe. Então não tenta se enganar, não fica colado nessa galera. Você não é da turma, nunca vai ser.
Nunca vai ser. Você é só o idiota útil que fica fazendo cosplay de rico com carro parcelado em 70 vezes, que se bater e quebrar a lanterna, Gabriel, que custa 8 mil reais a lanterna, vai ficar andando um ano com o farol quebrado, porque não tem dinheiro para trocar um farol. Tá? Então, não é com você esse papo aqui. Esse papo aqui é com quem tem dinheiro mesmo no Brasil. Mesmo. Olha, a revista Fórum publicou aqui um depoimento que eu quero fazer ressalvas, tá? Mas é importante que seja lido. Empresário confessa, e eu quero já mudar esse termo, que eu acho que é um termo inadequado, com todo o perdão aqui aos queridos amigos da revista Fórum, né? Empresário confessa manipulação de resultados no futebol e diz à CPI ter rebaixado 42 clubes. William Rogato, réu confesso por aliciamento de jogadores, dirigentes e árbitros e manipulação de resultados, aponta ter faturado 300 milhões de reais com esquema e afirma que o acionista lá da SAF do Botafogo, o John Textor, não está totalmente errado nas acusações que costuma fazer. Duas coisas importantes. O depoimento é importante, deve ser lido, ele dá vários detalhes sobre como ocorreria a manipulação nos jogos do futebol brasileiro, em várias divisões. Há sim suspeitas de manipulação, há inclusive casos criminais lá em Goiás, 13, 14 jogadores implicados em manipulação de resultados, tem o caso do Lucas Paquetá também, tem vários casos. Depois da entrada das bets piorou muito. Acontecia antes? Sim, gente, acontecia antes. O problema é que você colocou as casas de apostas dentro do futebol. É óbvio que é pior. É óbvio que se você tem um esporte que é alimentado pelo negócio, que tem interesses muitas vezes em manipulação, é óbvio que vai ser muito pior. Muita gente fala, não, a casa de aposta ela é vítima da manipulação. É verdade, muitas vezes ela é vítima, muitas vezes não. Depende. Tem vários modos de você ter uma casa de apostas e manipular jogos para o seu próprio benefício. É só querer. É fácil de fazer. Então não é esse papo aí que a casa de apostas é sempre vítima. Não é assim que funciona. Já há vários casos criminais no mundo todo sobre isso. Não é de hoje. Tá? Então não vem querer inventar a roda aqui. Agora, esse cara precisa apresentar provas. Não as apresentou. Então, vamos com cuidado também. Não adianta a gente jogar tudo fora. 300 milhões é um dinheiro meio exagerado, parece, tá? Tem que ver se esse cara também não é um mitômano meio maluco. Tem que cuidar também isso. É importante o que ele denuncia. Por que o empresário não confessa, né? Confessa a manipulação? Porque ele não está confessando manipulação que ele fez mostrando prova documental. Ele opina, inclusive, sobre os jogos que ele acha que foram manipulados. Então não é confessa manipulação, tá? Porque isso dá a impressão de que tudo é verdade, não sabemos se tudo é verdade. O depoimento é muito forte. Há que se conferir agora se ele tem provas. Evidências sobre manipulação em jogos do brasileiro, por causa de bets, existem aos montes, inclusive casos criminais já instaurados. Jogadores já banidos do futebol, por isso. Alguns jogadores já confessaram, inclusive. Né? Então, tem um caldo para discussão. O depoimento é importante, tá em vídeo completo lá na TV Senado, para quem quiser assistir. Tá? É importante, mas com ressalvas. A gente tem que cuidar com esses delatores que aparecem também de uma hora para outra aí, né? Ainda mais quando a coisa parece muito exagerada. E o negócio de dar razão pro John Textor, eu achei meio forçação de barra no que ele fala. E também não daria destaque para isso aqui na notícia. Eu, né? Não daria destaque. Por quê? Porque o Textor também fala sem provas. Primeiro, o Textor fala sem provas. Isso é preciso ser colocado, de manipulação de resultados. Segundo, não está descartado, num mega esquema que envolveria casas de apostas 1000, que não necessariamente são esquemas conectados, pode ter um esquema rodando em paralelo com outro. Pode ter vários esquemas rodando em paralelo, gente. Vários esquemas rodando em paralelo que não se conversam. Então, num cenário como esse, onde há evidências, não só pela fala desse cara, mas, repito, por investigações criminais, inclusive uma instaurada em Goiás e em outros lugares do Brasil e do mundo, não pode se descartar a possibilidade do Botafogo
ter sido beneficiado também por esquema de apostas. Ah, e o Botafogo fez esquema de apostas? Não, eu estou dizendo que o Botafogo pode ter sido beneficiado em resultados esportivos se algum jogador, um árbitro, um bandeirinha, alguém com o desconhecimento do Botafogo, mesmo que o time não soubesse, não participasse disso, pode ter sido beneficiado. Você imagina o Botafogo joga contra um time X e o time X tem um jogador comprado e esse cara foi comprado para cavar um pênalti, para fazer um pênalti. Isso beneficiaria o Botafogo. Então esse negócio de Textor tem razão, coloca o Botafogo assim quase como o clube que só foi prejudicado caso esses esquemas acontecessem. Não é assim que funciona, é muito mais complexo. Tem um monte de bandido rodando pelo futebol, tem um monte de esquema rodando por aí, um monte, que não necessariamente estão conectados, que não necessariamente, aliás, até agora não há nenhuma prova de que envolve os clubes, né? Esses clubes grandes, assim, não é o Palmeiras, ou Grêmio, ou Inter, não é isso. Funciona com indivíduos, é muito mais difícil você envolver um clube, né, gente? Clube você consegue envolver quando são séries menores. Funciona com indivíduos, mais notadamente jogadores ou árbitros, e você vai lá e compra esses jogadores. O caso de Goiás tem até recibo, tem até Pix, tem réu confesso, tem tudo. É um caso já que está andando, já comprovado, né? E aí você vai lá e cria um fato no jogo. Ou você faz um pênalti, ou você é expulso de propósito. Você vai criando fatos no jogo, porque hoje você pode apostar em vários parâmetros no jogo, né? Então não é só na vitória. É mais difícil você comprar uma vitória, uma derrota. É mais fácil você comprar um pênalti, um cartão vermelho, um cartão amarelo, né? É mais fácil você ir por isso. E nisso os times podem, sem saber que o esquema está rodando, que aliás eu imagino que a imensa maioria dos times não sabe, não participa disso. Não há indícios disso no Brasil, dos times da Série A, tá? Os times, os clubes. Eles podem ser prejudicados ou beneficiados. Então o Botafogo, nesse esquema todo, como qualquer outro time do Brasil, ele pode ter sido beneficiado e prejudicado pelo esquema de apostas. Então é por isso que tem que investigar e limpar, tentar limpar o futebol desse esquema todo. Tá bom? Mas vale ver a entrevista do cara lá, viu? Com todos as salvaguardas que eu fiz aqui. Beleza? Voltaremos amanhã, está começando esse Notícias primeira edição. Muito obrigado, um beijo, um abraço, tchau. Desde que eu resolvi combater o ódio dos bolsonaristas na internet, eu virei alvo de ameaças e ataques covardes constantes, principalmente mentiras. Provavelmente você já deve ter visto alguns desses ataques nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp contra mim. E se você quer saber o que é verdade, porque eu já errei, e o que é fake, mentira, fabricada, eu tenho um convite para você. Eu resolvi contar toda essa história, a minha história, em um encontro ao vivo com o ICL. Vai ser uma live especial, você vai ouvir essa história, vai entender cada detalhe do que transformou a minha vida e me trouxe aqui a ser o Felipe de hoje. De uma forma inédita, como eu nunca contei em lugar nenhum. E eu estarei junto do meu amigo Eduardo Moreira nesse encontro, que vai ser no dia 17 de outubro, às 8 da noite, nos canais do ICL e no meu canal, tudo ao vivo.